Oi, gente. Pois é, o ex-juiz Sérgio Moro, segundo as mensagens analisadas pela Folha de São Paulo em parceria com o The Intercept Brasil, apontam que ele interferiu nas negociações das delações. Esse mecanismo de delação premiada aqui no Brasil, que teve um impacto muito grande sobre o encaminhamento das investigações e que, ao que parece, Moro teve uma interferência decisiva e era consultado, o que é completamente ilegal. E é interessante porque essa é a primeira vez que o Moro, de forma decisiva, diz que não fez isso. O que significa que provar que ele fez mostra uma ilegalidade muito grave, não é? Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina, aqui trazendo comentários sobre política, filosofia e ciência, não é? Então vamos à reportagem do Ricardo Baltazar da Folha e da Paula Bianchi do The Intercept Brasil, né? Eu não vou ler a reportagem toda, ela é meio longa, mas eu vou trazer o início e o final, então vamos analisar. Dentro do possível, eu vou trazer essa reportagem para vocês. Mensagens privadas trocadas por procuradores da Operação Lava Jato em 2015 mostram que o então juiz Sérgio Moro interferiu nas negociações das delações de dois executivos da construtora Camargo Corrêa, cruzando limites impostos pela legislação para manter juízes afastados de conversa com colaboradores. Completamente legal o que ele fez, né? As mensagens obtidas pelo The Intercept Brasil, examinadas pela Folha e pelo site, revelam que Moro avisou os procuradores que só homologaria as delações se a pena proposta aos executivos incluísse pelo menos 1 ano de prisão em regime fechado, né? A Lei das Organizações Criminosas de 2013, que definiu regras para os acordos de colaboração premiada, diz que juízes devem se manter distantes das negociações e tem como obrigação apenas a verificação da legalidade dos acordos após sua assinatura. Ou seja, nunca o juiz Sérgio Moro poderia ter dito que coloca uma condição para homologar. Ele feriu completamente a Lei das Organizações Criminosas de 2013. Cometeu um crime, isso pode ser. Ele poderia ser processado por isso. Vai ser muito difícil, tendo em vista a forma como esse material foi obtido. A gente já sabe de como as coisas são aqui no Brasil, né? O objetivo é garantir que os magistrados tenham a imparcialidade necessária para avaliar as informações fornecidas pelos colaboradores e os benefícios oferecidos em troca no fim do processo judicial, quando cabe ao juiz aplicar as penas negociadas se julgarem os resultados da operação efetivos. Ou seja, se ele achar que a delação merece isso e que as provas apresentadas colaboram com o que a pessoa disse, porque uma pessoa pode fazer uma delação dizendo mentiras. Então, isso tem que ser averiguado também. As mensagens obtidas pelo The Intercept mostram que Moro desprezou esses limites ao impor condições para aceitar as delações num estágio prematuro, em que seus advogados ainda estavam na mesa negociando com a Procuradoria. Os diálogos revelam também que a interferência do juiz causou incômodo entre os integrantes da Força Tarefa à frente do caso em Curitiba, que nessa época divergiam sobre a melhor maneira de usar as delações para dar impulso às investigações. No dia 23 de fevereiro de 2015, o procurador Deltan Dallagnol, chefe da Força Tarefa, escreveu a Carlos Fernando dos Santos Lima, que conduzia as negociações com a Camargo Corrêa, e sugeriu que aproveitasse uma reunião com Moro para consultá-lo sobre as penas a serem propostas aos delatores. O Deltan, mais uma vez, propondo uma coisa completamente antiética e contra a nossa lei. Enfim, aí olha só o que ele disse. A título de sugestão, seria bom sondar Moro quanto aos patamares estabelecidos, disse Deltan. As mensagens indicam que o procurador temia, além da reação do juiz, os danos que a Lava Jato sofreria se os benefícios concedidos aos executivos fossem vistos pela opinião pública como excessivos. Ou seja, se no acordo eles dessem nenhum tempo de prisão, se a opinião pública poderia se voltar contra a Lava Jato e isso minasse a operação. Ou seja, a operação é uma operação baseada muito em cima da opinião pública, não na lei. A lei para esse pessoal é como o gol para um certo técnico, né? É um detalhe. A lei é um detalhe apenas. Na avaliação de Carlos Camargo, o mais importante naquele momento era que as informações obtidas com os delatores da Camargo Corrêa abririam frentes de investigação novas e promissoras, e isso justificava a proposta de redução das penas
previstas para seus crimes. O procedimento de delação virou um caos, disse Carlos Fernando ao responder à mensagem de Deltan. O que vejo agora é um tipo de barganha, onde se quer jogar para a plateia, dobrar demasiado o colaborador, submeter o advogado sem realmente ir em frente. Para Carlos Fernando era preciso pensar no longo prazo, além do acordo com a Camargo Corrêa. Não sei fazer negociação como se fosse um turco. Turco? O que é que os turcos têm a ver com isso? Disse. Isso até é contrário à boa-fé que entendo um negociador deve ter. E é bom lembrar que bons resultados para os advogados são importantes para que sejam trazidos novos colaboradores. Ou seja, ele estava defendendo que os benefícios aos criminosos fossem maiores para poder ter mais, ampliar a investigação e poder conseguir mais delações. Então ele quer premiar mais ainda esses delatores, né? Ele não estava satisfeito com a ideia do Moro, né? Vamos lá. Embora a lei garanta o Ministério e o Moro e o Deltan estavam preocupados com a opinião pública. A lei, a lei não detalhe. Embora a lei garanta o Ministério Público autonomia para negociar, Deltan achava arriscado desprezar a opinião de Moro e queria que o colega desse mais atenção ao juiz. No dia 25, o chefe da Força Tarefa voltou a manifestar sua preocupação. Você quer fazer acordo da Camargo mesmo com a pena de que o Moro discorde? Perguntou a Carlos Eduardo. Aí ele disse, o Deltan disse, acho perigoso para o relacionamento falar sem ir falar com ele, o que não significa que seguiremos. Ou seja, é perigoso, né, não pegar o acordo com o Moro antes. A gente tem que fazer o acordo com o Moro antes, sabe como é, né, Carlos Fernando? O Deltan dizendo... Aí ele diz, podemos até fazer fora do que ele colocou, quer que todos tenham pena de prisão de 1 ano, mas tem que falar com ele sob pena de ele dizer que ignoramos o que ele disse. A opinião de Moro foi respeitada. Com a assinatura dos acordos, 2 dias depois, ficou acertado que os 2 executivos da Camargo Corrêa, Dalton Avacini e Eduardo Leite, que estavam presos em Curitiba em caráter preventivo, havia 4 meses, sairiam da cadeia com tornozeleiras e ficariam mais 1 ano trancados em casa. Ou seja, Moro conseguiu mediar o processo da delação. Os delatores deram informações sobre o cartel organizado pelas empreiteiras para fraudar licitações da Petrobras, admitiram o pagamento de propina a políticos e dirigentes da estatal e revelaram desvios na construção da usina nuclear Angra 3 e em outras obras do setor elétrico. Foi a primeira vez que executivos de uma das maiores empreiteiras do país admitiram a prática de corrupção, abrindo caminho para que outros fizessem o mesmo nos meses seguintes. A Odebrecht e Andrade Gutierrez decidiram colaborar com a Lava Jato em 2016. A Camargo Corrêa também foi a primeira das grandes empreiteiras a assinar um acordo de leniência com os procuradores em agosto de 2015. A empresa se comprometeu a pagar multa de 700 milhões para se livrar de ações judiciais e poder voltar a fazer negócios com o setor público. Ou seja, eram investigações importantes, sim, ninguém está negando a importância dessas investigações e negando que algumas dessas pessoas, sim, cometeram crimes, têm que ser presas e tudo mais. Só que você não pode encher no processo nulidades. O que Moro fez, o que o Deltan fez, foi dar a todas essas pessoas mecanismos e argumentos para, no futuro, elas serem soltas. Então, quem agiu favorecendo uma vitória dos corruptos no futuro foi o Moro, porque ele deu os instrumentos. E as pessoas não percebem que essa história se repete. No passado, o Ciro Gomes, inclusive, teve uma entrevista recente que ele falou sobre isso. De todos os casos no passado que aparecia um promotor, valentão, juiz, justiceiro, e esses processos, em geral, são anulados. Então, se no futuro houverem processos que sejam anulados, a culpa vai ser do Moro, não vai ser do Intercept. Porque o Intercept, a Folha de São Paulo, a Veja, não obrigaram ninguém a cometer ilegalidades, como as que o Moro cometeu. É muito importante deixar isso claro, né? Para os 2 advogados que acompanham as negociações com o Camargo Corrêa e seus executivos na época, não há dúvida de que Moro ignorou os limites da lei ao impor pena mínima como condição para homologar os acordos com delatores e depois ao questionar o conteúdo dos depoimentos de Avancini. Os advogados consultados pela Folha disseram que dificilmente os executivos da Camargo Corrêa teriam aceitado cooperar com a Lava Jato sem ter alguma garantia de que os acordos receberiam o aval do juiz.
segurança que só foi possível obter com as conversas que os procuradores tiveram com Moro durante as negociações. Mas isso é um absurdo. Isso é um absurdo, você envolver o juiz, isso é completamente irregular. Em julho de 2015, Moro condenou Avancini e Leite pelos crimes de corrupção ativa e lavagem de dinheiro, num processo que tratava da corrupção da Petrobras. Na sentença, reconheceu a relevância das informações fornecidas pelos delatores e aplicou as penas acertadas pelo Ministério Público com eles. As mensagens analisadas pela Folha indicam que, com o tempo, a interferência do juiz passou a ser vista com naturalidade pelos procuradores. O povo vai se acostumando com isso aí. Isso ficou claro em agosto de 2015, quando o caso de Avancini foi lembrado num grupo do Telegram que reunia integrantes da Força Tarefa de Curitiba e da Procuradoria-Geral da República. Moro tem reclamado bastante, mas no final sempre concorda com a nossa proposta, escreveu o procurador Paulo Roberto Galvão, de Curitiba, ao responder a um colega que perguntou sobre casos em que o juiz teria rejeitado acordo de delação por considerar fracas as provas apresentadas. Galvão acrescentou que Moro tinha implicado recentemente com outro colaborador, o ex-gerente da Petrobras, Eduardo Costa Vaz Mussa, mas outro membro da Força Tarefa, Rolando Martelo, disse que o problema estava sendo resolvido. Estão reforçando os depoimentos para superar a questão, mas ainda não foi homologado. Ou seja, gente... Agora, eu quero ler agora a nota do atual ministro Sérgio Moro. E olha só que coisa importante. O ministro da Justiça afirmou que não participou da negociação de nenhum acordo de colaboração premiada na época em que foi juiz responsável pelos processos da Operação Lava Jato no Paraná, de 2014 a 2018. Enquanto juiz, não houve participação na negociação de qualquer acordo de colaboração. Diz nota enviada à assessoria para comentar as mensagens obtidas pelo Intercept. Ou seja, ele está afirmando, pela primeira vez que eu tenho conhecimento, que as mensagens são falsas. Agora você vai se dar mal. Agora é bom guardar isso aqui. Tem que guardar isso aqui. Por quê? Porque ele está afirmando que as mensagens são falsas, mas essas mensagens já foram verificadas como verdadeiras por vários órgãos de imprensa especialistas, e muita gente confirmou a autenticidade de várias partes das mensagens. Mara Gabrilli, Faustão, o procurador que deu entrevista ao Correio Brasiliense, a quantidade de confirmações, o próprio Moro pediu desculpa ao MBL, mas ele não poderia reconhecer ou sugerir que isso daqui era verdade. Entenderam a gravidade? Ele tinha que dizer que era mentira, porque não há dúvida, não tem negócio de interpretação. Participar em qualquer capacidade da negociação de uma delação é ilegal. Então ele tinha que dizer que ele não participou, para poder se defender. Só que basta provar que essas mensagens são verdadeiras, que ele vai cair. A dificuldade, gente, é que, como eu disse em recentes vídeos, Moro e seus aliados estão se pautando na opinião pública. Enquanto houver apoio para esse tipo de subversão da lei, e enquanto a nossa justiça não tiver coragem de enfrentar isso, vai ser muito difícil. A verdade é que é necessário, sim, que hajam investigações com autorização legal para ver a atuação desses magistrados. Porque o judiciário brasileiro não pode estar entregue a esse tipo de lógica. Se tiver e ficar, o Brasil vai configurar aquilo que eu já disse em outros vídeos, que a justiça no Brasil, que quase sempre, historicamente, foi uma questão de força, ela continua sendo mesmo em um regime com mecanismos democráticos, mas que na prática não age de forma a respeitar as suas próprias leis. Muito, muito grave. E não se enganem, quem defende o combate à corrupção é aquele que defende que todos aqueles que subvertem a lei sejam punidos, inclusive quando eles são magistrados, inclusive quando eles são juízes. Quem defende a lei apenas para os seus inimigos políticos não defende combate à corrupção, defende uma luta política enviesada. E que isso fique claro. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, se inscreva nas nossas outras redes sociais. Vai ter um link no início dos comentários para vocês, inclusive, se tornarem apoiadores do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.